Opa. Tudo bom, pessoal? Vamos dar início a mais um PQR, aquele nosso encontro semanal que você manda a pergunta e eu respondo. Então, o de hoje a gente fez o procedimento normal, que você mandou a pergunta na sexta, a gente coletou as mais interessantes e preparamos aquele vídeo especial respondendo elas para você. Então, pode rodar aquela vinheta. E a primeira pergunta de hoje é: o que vocês acham de investir em empresas que estão iniciando no mercado de ações? Olha, a empresa estar iniciando no mercado de ações não quer dizer que ela é uma empresa nova, que é uma empresa ainda que está se estabelecendo. Então, eu acho que você devia se ater ao fundamento realmente na análise dessa empresa e não necessariamente quanto tempo ela realmente abriu seu capital na bolsa. A Centauro fez o primeiro IPO esse ano e tem muito gestor que está colocando esse papel na carteira. Então, viram fundamentos legais e uma boa perspectiva para esse papel. Então, fica aí uma dica de se atentar ao fundamento e fazer um estudo sobre a empresa e não se apegar muito nessa questão se ela abriu o capital recentemente ou não, porque isso não é o que vai importar na valorização do seu ativo necessariamente. Forex, como lucrar com esse mercado, né? Que é um mercado de câmbio estrangeiro. Então, como que de fato lucrar? Essa é a dúvida que a gente recebeu. Eu acho assim, tudo vai partir do ponto se você tem um entendimento daquilo, você tem a capacidade de analisar o câmbio e ver o que está acontecendo em diversos países para poder de fato especular com essa valorização e ganhar dinheiro? Essa é a grande questão. Tem aquela máxima que eu sempre repito de que o câmbio foi inventado para fazer os especialistas errarem suas previsões. Então eu gosto mais de olhar o câmbio, por exemplo, ter dólar na carteira como uma questão de proteção e não como um objetivo especulativo. Então fica aí uma dica de você atentar na hora de escolher onde você quer de fato botar o seu suado dinheirinho. A partir de que tamanho de posição em bolsa já devo comprar proteção? Então acho que tem um pouco a ver com o que a gente acabou de responder na pergunta anterior, né? A gente está num país em desenvolvimento, então eu acho que é sempre legal você ter uma posição da sua carteira em moeda forte. Acho que é sempre legal você ter um pouquinho da sua carteira dolarizado, até a questão do ouro, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, um movimento bem forte de taxas negativas mundo afora, então os títulos públicos de países desenvolvidos, que eram a antiga reserva de valor, agora estão pagando juros negativos. Isso significa que você coloca o seu dinheiro e depois de um tempo você retira menos do que você colocou. Então aí uma reserva de valor clássica como o ouro passa a ser interessante, mesmo que ela não pague juros nenhum. Então eu acho que é legal você ter uma posição na carteira em dólar, em ouro, independente de estar exposto à renda variável. Agora, quanto mais exposição à renda variável, mais proteções. Então eu posso te dar uma ideia assim, falando do que eu faço para mim, que acho que é um exemplo legal de aplicação na prática. Eu gosto de ter uma posição em bolsa de cerca de 25, 30% da minha carteira. Eu considero que eu tenho um perfil um pouco mais arrojado, então eu tenho esse perfil de ir um pouco além, chegar no perto dos 30%. E aí eu gosto para mim uma posição cerca de 7% em proteções, né, dividido entre dólar e ouro, um pouco mais em dólar do que ouro. Só que isso não tem uma regra, cada um calibra de acordo com o seu apetite de risco, de acordo com a sua exposição à renda variável, mas de qualquer forma acho que um pouquinho é sempre legal você ter na sua carteira. Oi é uma boa aposta ou um risco? Você está acompanhando o que está acontecendo com a Oi, é uma empresa que está numa situação super complicada, mas fato é que se você pegar o market cap, que é a soma das ações distribuídas no mercado, é uma empresa que em teoria vale mais do que esse valor da ação, né? Então há muita gente especulando sobre uma potencial valorização desse preço. Só que tem muitas questões envolvidas, você tem o PLC que está para ser aprovado, eu acho que envolve sim muito risco. Eu mesmo não vi no mercado ninguém fazer uma cobertura de Oi tão próxima como o Felipe Miranda fez aqui no Empíricos. Então eu deixaria uma sugestão de você olhar o Palavra do Estrategista, que é a série tocada por ele, que vai te dar boas ideias do que fazer e como encarar a Oi e como colocar ela no seu portfólio da melhor forma. Então fica aí a dica para você. Qual a melhor corretora, BTG ou XP? Bom, eu queria falar que desde que a gente iniciou esse PQR, a gente tem falado várias vezes sobre corretoras e em um dos vídeos anteriores eu falei e manifestei a minha preferência pelo BTG. E a gente recebeu comentários, inclusive muita gente falando, a Clear não cobra taxa de corretagem, tal corretora é mais barato. Então cabe aqui um debate interessante a gente fazer.
na hora de decidir uma corretora, você tem que, de fato, levar em conta como você se adequa àquela plataforma. Então, o gosto é o do freguês. Cada um tem gente que vai gostar mais do PTG, tem gente que vai gostar mais da XP. Obviamente, se você faz muitas movimentações em carteira, o preço vai ser um fator determinante na hora de você escolher a corretora. Então, provavelmente você opte pela Clear, que de fato não te cobra taxa de corretagem. Mas no fim das contas é uma decisão de foro íntimo, cabe a você testar as plataformas e encontrar a que você melhor se adequa. Eu pessoalmente uso mais a XP e BTG, gosto muito da facilidade da plataforma do BTG, é muito intuitiva, mas isso aqui não é uma regra, você tem que testar e de fato escolher a que melhor se encaixa no seu padrão, no seu estilo de investir, tá bom? LCA 100% do CDI com liquidez diária após 90 dias e vencimento em 1 ano. Serve para reserva de emergência? Não serve para reserva de emergência. Por quê? Como o próprio nome diz, é para emergência. Aqui você colocou que tem uma liquidez após 90 dias. Mas e se algo acontecer justamente em 90 dias? Tem aquela velha lei de Murphy, né? Justamente quando você prender o seu dinheiro, vai ser aí que vai acontecer um imprevisto com você. Então, eu tomaria muito cuidado ao destinar os recursos de uma reserva de emergência em algo que não tem liquidez imediata. Então, a gente não sabe, o futuro é imprevisível, você pode ter um problema em 30 dias, em 90 dias na verdade, e não conseguir resgatar esse dinheiro. E aí como você ia ficar nessa situação? Então, de fato, uma LCI que paga 100% de CDI é uma rentabilidade interessante, a LCI é um investimento isento. Fica aqui só um adendo de você deve sim prestar atenção na qualidade do emissor, porque é um título de crédito, você precisa se atentar de fato no risco de crédito dessa empresa. E seria, por exemplo, um bom destino, caso você tenha um montante separado para fazer uma viagem, por exemplo, no ano que vem, é um dinheiro que já está reservado, que você não vai usar, mas ao mesmo tempo você não pode botar esse dinheiro numa renda variável, porque você precisa garantir esse retorno na hora de fazer a sua viagem. Então, talvez fosse aí um bom destino para você usar essa LCI, que te daria uma liquidez após 90 dias, mas que você tem certeza que você não ia usar essa parcela de dinheiro antes desse prazo. Então, para reserva de emergência, use o Tesouro Selic, use um fundo simples como o do BTG, da Orama e da PI. Tá bom? Uma decisão mais sensata para você fazer. E a última pergunta de hoje é se as corretoras têm um canal online para tirar dúvidas quanto maior a diversificação do investimento, ou se existe nas capitais um escritório para trocarmos ideias pessoalmente. Então vamos por partes, né? Primeiro, de fato, a maioria das corretoras tem um canal onde você pode tirar dúvidas, pegar alguma sugestão e tudo mais. E algumas corretoras têm aquele esquema de assessor de investimentos que eventualmente abrem seus próprios escritórios. Eles podem, dependendo do poder aquisitivo do cliente, oferecer um tratamento diferenciado, receber você para tomar aquele cafezinho e bater um papo. Agora eu queria te deixar um alerta muito importante. Nessas corretoras onde tem essa dinâmica de assessoria de investimentos, existe um incentivo negativo nessa estrutura de conflito de interesses, né? Então, existe comissões diferentes de acordo com o investimento que é sugerido. Então, eu sugeriria para você procurar um modelo isento para que você de fato saiba que você está tendo a melhor sugestão e que você não está sendo guiado por interesses de terceiros. Então, é a sugestão que eu tenho para fazer para você, mas de fato, se você tem um patrimônio legal, tem escritórios de assessores que vão até te receber para uma conversa pessoal e tomar um cafezinho, enfim, bater aquele papo tete a tete. Bom, pessoal, e assim chegamos ao fim de mais um PQR. Você já sabe como funciona a dinâmica. Na sexta-feira a gente abre a caixa de diálogo no Instagram para coletar as suas perguntas, mas fique à vontade para mandar e-mail para a gente, para comentar aqui no vídeo e deixar a sua curiosidade, deixar aquela sua dúvida que está te incomodando na hora de dormir, que a gente vai selecionar as que mais se repetem, as mais interessantes, para gravar um vídeo especial para você, que sai toda quarta-feira, conforme combinado. Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até mais.